Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia. Hoje vamos falar da Base Nacional Comum Curricular sob dois pontos de vista: os direitos de aprendizagem na educação infantil e os campos de experiência. Então, hoje o nosso assunto são os pequenos, a educação infantil de 0 a 5 anos. Qual é a proposta curricular para ela? Então, conforme as diretrizes curriculares de 2009, a educação infantil, a criança é concebida como sujeito histórico e de direitos, que nas suas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói a sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e sociedade, produzindo cultura. Ou seja, a criança aqui é um ser histórico. Ela não só recebe os ensinamentos, mas ela interage com eles e ela produz a partir deles um novo conhecimento. E por conta dessa criança ser um ser histórico único, considera-se aqui, devido à natureza da criança, sua própria característica, os eixos estruturantes, né, do trabalho na educação infantil são a interação, ou seja, estar sempre interagindo com outros colegas, adultos, crianças, e a brincadeira. Então, qual seria a posição dos direitos de aprendizagem na educação infantil? Olha aqui o que diz a BNCC logo de início, né? BNCC que se estrutura ali como uma legislação educacional que envolve o currículo, que direciona esse currículo, mas que se embasa nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, no que se refere a essa etapa, trazendo como novidades os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Então, asseguram que na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Ou seja, mais uma vez colocada a questão da interatividade, de um ensino pautado em desafios, de coisas que as crianças tenham que resolver e por isso elas tenham sempre um papel ativo, com coisas a pensar, decisões a tomar. Então, toda proposta pedagógica para a educação infantil precisa ser pautada assim. E os direitos de aprendizagem? A criança tem direito de quê? Ela tem 6 direitos de aprendizagem. O primeiro é conviver com outras crianças e adultos, ou seja, ela tem que estar no meio das pessoas, ela não pode ser criada isolada. Reportagens até são apresentadas em televisão, em internet, dizendo: olha, os pais querem ensinar seus filhos em casa. Não, a criança tem o direito de conviver. Ela só foi privada desse direito em momentos de pandemia em que houve isolamento, ou seja, uma condição especial, mas em condições normais, ela tem o direito de conviver com outras crianças, com adultos, em pequenos grupos, em grandes grupos, utilizando diferentes linguagens. O que são essas diferentes linguagens? A fala, o desenho, a matemática, a arte, são as maneiras da criança se expressar, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. A criança tem o direito de brincar, é um direito previsto até em Estatuto da Criança e Adolescente como o direito à recreação. Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, adultos e crianças. Com qual adulto que ela brinca? Com seus familiares e com seu professor, que vai promover diversos ensinamentos por meio da brincadeira. Sempre ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, conhecimentos, imaginação, criatividade, modificando suas experiências emocionais. A criança entra na educação infantil fazendo birra e sai fazendo propostas, pedindo projetos.
né? Sua imaginação, criatividade, experiências corporais, sensoriais, expressivas sempre, cognitivas, relacionadas à aprendizagem, sociais e relacionais. Enfim, experiências que vão socializar a criança. E qual é o terceiro direito de aprendizagem? A participação. Então, ela tem que participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Que jeito que a criança participa da gestão de uma instituição? Olha, um professor substituto, quando ele vai numa sala de pré-escola, ele sabe que a criança participa da gestão da escola. Um exemplo, a professora dela faltou, teve um problema de saúde ou outro, ele sabe direitinho como que a professora conduz as atividades, em que momento os alunos são os ajudantes, em que momento eles participam. O aluno dá o direcionamento de como aquela sala é gerida. Por quê? Porque nas classes de educação infantil, o aluno participa da gestão, e até de fundamental em alguns momentos, né? Mas nem nós nos damos conta de que isso é a gestão da classe e que o aluno participa. A criança tem o direito, o quarto direito, explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela. Então, o direito de exploração, de conhecer, de manipular, se for algo através do tato, de ouvir, se for algo que esteja pelo meio da audição, de ter acesso a diferentes situações e poder vivenciá-las. É isso que são os campos de experiência. É a criança ter sempre o acesso não só de ver e saber que existe, mas de sentir tudo que está à sua disposição ali naquele ambiente institucional de creche ou de pré-escola. Quinto direito de aprendizagem, né? Ela já apresentou seus quatro. Quinto, expressar-se como sujeito dialógico. Ó, dialógico. Nunca é sozinha na educação infantil. Ela tem os momentos em que ela é avaliada sozinha, em que ela tem atividades particulares, mas sempre visando uma possível socialização. Sujeito dialógico, criativo e sensível nas suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Então, o que é o expressar-se? Comunicar o que está sentindo, o que está fazendo, o que ele próprio quer comunicar, o que o professor ou outro adulto quer que ele comunique. E tem as diferentes linguagens, sim. Ele não sabe ainda se expressar pela escrita, mas ele vai se expressar pela fala. Quando é o bebê, é pelo choro e pelos sinais que ele emite. À medida que vai crescendo, é a fala, é o desenho, a oralidade, o corpo, o movimento, né, que se dá por meio do corpo. Então ele tem o direito aí de se expressar e nunca por uma linguagem só, sempre tendo um leque de linguagens aí para se comunicar com os adultos e com as outras crianças. E por fim, o direito primordial, que é o de conhecer-se. Conhecer-se e construir a sua identidade pessoal e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas mais diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens, vivenciadas na instituição escolar e no contexto familiar e comunitário. Ou seja, é o princípio, né, para que ele atinja todos os direitos, o direito de conhecer-se a si e aos outros que com ele convivem. Agora nós passamos para os campos de experiência, né? Nós já sabemos os direitos que a criança tem, como que é isso na prática? O que são os campos de experiência? Os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças
e seus saberes, entrelaçando-se aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, é a criança com a sua vidinha, vidinha porque ela é pequena, não porque é uma vida insignificante. E ela vai para a instituição, ela vai conhecer um mundo de crianças que têm outras experiências de vida, mas também um mundo que lhe é apresentada a literatura, a história, as ciências, tudo proporcional, né, promovido ali na linguagem que ela pode compreender no berçário, no maternal, na pré-escola. E essa definição de campos de experiências, né, para que se chegasse a essa denominação, se basearam no que propõe as diretrizes curriculares em relação aos saberes e aos conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados às experiências. Se eu estou numa faculdade, eu posso dar uma aula sobre Cândido Portinari. Olha, o que é o campo de experiência? A criança de educação infantil também pode aprender sobre Portinari, sua vida, biografia, obra, estilo de pintar. Mas ela vai precisar pintar, porque o campo de experiência diz respeito ao seguinte: se aprende a fazer fazendo. A criança necessita do concreto, então ela precisa viver a experiência. Se é o Portinari, ela vai aprender pintando. Se é uma questão, por exemplo, de medidas, ela vai aprender sendo medida pela professora, fazendo uma atividade de receita na cozinha da escola. Então, é a vivência. Aqui, primeiro campo de experiência, o eu, o outro e o nós. É a construção da identidade, é o direito de conhecer-se a si e aos outros. Então, como que vem esse campo de experiência? Ele é um campo que a gente pode associar à construção da identidade e autonomia proposta pelo referencial curricular de 98. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir. São aquelas atividades que proporcionam à criança seu próprio autoconhecimento. Quando a professora pergunta, como você chama, quantos irmãos você tem, seu brinquedo preferido, quem escolheu seu nome. Então, ela vai conhecendo a si própria. E nos momentos de socialização daquelas informações, ela vai conhecendo as outras crianças, não é? Então, são construídas ali as relações sociais. Aqui diz, conforme vivem suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição, na coletividade, as crianças constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, porque são proporcionadas atividades em que ela necessita ali se conhecer, conhecer mais da sua história, da sua vida e dos outros também. Qual que é o papel do professor na condução desse eixo, o eu, o outro, o nós? Criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas, rituais de cuidados pessoais do grupo, costumes, celebrações, narrativas. Ela começa pequenininha ali com as preferências de cada um e ela vai ampliando esse contato com esse nós, com a sociedade, com a coletividade. Um segundo eixo, campo de experiência, é corpo, gestos e movimento. Que seria isso? Olha, a criança pequena ela é irrequieta, ela necessita do movimento. Então, como que o professor, ou especialista de educação física, mas, na verdade, o educador polivalente, ele tem que trabalhar com essa questão do movimento, da arte, o tempo todo, independente ou não de ter um professor especialista. Ele ali, por meio de diferentes linguagens, a música, a dança, o teatro, as brincadeiras, estão vendo como tudo isso provoca movimento? Faz de conta, situações em que as crianças possam se comunicar e se expressar por meio de ações que mobilizem o corpo, a emoção e a linguagem. Então, as brincadeiras de roda, que colocam esse faz de conta, as músicas com gestos, a aula estruturada mesmo para o desenvolvimento, ensinamento de uma brincadeira. Um exemplo,
cabeça, ombro, joelho e pé. Ou seja, é tarefa da educação infantil que a criança construa o esquema corporal. Então, ali já são duas situações: uma que ela se movimenta e outra que ela se reconhece enquanto corpo, né? Então, cabeça, joelho e pé é um exemplo, mas tem diversas outras atividades que proporcionam o mesmo objetivo. Né? Então, a tarefa do professor é promover essas oportunidades. Traços, sons, cores e formas. Então, o que é isso? São as artes visuais, musicais, a arte na vida da criança. Na educação infantil, a arte permeia tudo, como a música, o movimento, mas tem um momento específico para ela. Então, o que seria? Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais. Como eu disse, eu posso trazer o Portinari para a criança pequena? Posso. Posso trazer ali o Picasso? Sim, de maneira que a criança entenda e interaja, que aquilo seja uma experiência, que não seja só uma palestra sobre Picasso ou uma palestra sobre o Portinari, porque não vai atingir a criança, a capacidade de concentração dela é muito pequena. Ela precisa agir sobre, ela precisa viver, ela precisa experienciar. Certo? Então, conviver com essas manifestações no cotidiano por meio de experiências diversificadas, vivenciar formas de expressão e linguagens como a arte, as artes visuais, propor para a criança a pintura, a modelagem, a colagem, um trabalho com a fotografia, a música, tanto o conteúdo específico da música, como a musicalização em diversos momentos, o teatro, né? Olha que exercício de jogo simbólico que é o teatro, a dança, outros recursos audiovisuais também, né? E essa seria aí a tarefa do professor nesse momento, né? Trazer essas linguagens e desenvolvê-las com os pequenos, desde tenra idade. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Onde estaria esse eixo, esse campo de experiência? Então, desde o nascimento, a criança está em contato com situações comunicativas, primeiro com a mãe, depois com outros adultos cuidadores. Então, as primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro, né? Que primeiro é a mãe e a família, depois são outros adultos, outras crianças. Então, progressivamente, as crianças vão ampliando o seu vocabulário, aprendendo novas palavras. Então, dois exemplos de atividades que representam esse campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, é a contação de histórias, em que as crianças ouvem as histórias contadas pelos adultos, interpretam, criam suas hipóteses, e a roda de conversa, em que o adulto conduz uma conversa e todas as crianças têm a oportunidade de se comunicar. Qual que é a tarefa do adulto, da escola, da creche, para desenvolver esse campo de experiências? Promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na escuta, na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo, e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo. Então, é preciso criar situações em que a criança fale. Não fale à toa, que planeje a sua fala, que comunique ao grupo, que ela escute e que ela imagine e crie hipóteses a partir dessa fala e dessa escuta. Então, momentos assim representativos é a contação de histórias, a roda de conversa e todas as atividades em que ela se expresse ali oralmente e necessite escutar o seu professor e os seus colegas. O último eixo, campo de experiência, né? Toda hora eu chamo campo de experiência de eixo, mas acaba sendo um eixo assim: espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Esse eixo ele envolve muitas coisas, né? Ele envolve espaço e tempo, matemática, as questões científicas
e as transformações que ocorrem ali. Então, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam frequentemente com conhecimentos matemáticos. Além de tudo isso, espaço, tempo, ciências, contagem, ordenações, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparações de pesos e comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de números cardinais e ordinais. Cardinais é o número mesmo, né? O ordinal, primeiro, segundo, terceiro, que igualmente aguçam a curiosidade. Então, as relações matemáticas, elas aguçam a curiosidade da criança, assim como as transformações provocadas ali pelas experiências científicas, né, ou observação da própria natureza. Então, esse eixo vem falar disso, dessa observação, dessas questões que envolvem a contagem, a medida e também da relação de espaço e tempo. Então, tudo precisa ser experienciado aí nesse eixo. E como que se vai trabalhar com esse eixo enquanto professor, enquanto creche, enquanto escola? Promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, ou seja, a questão científica, geográfica, por conta das observações, manipular objetos, descobrindo ali suas propriedades, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. A própria história de vida da criança é desenvolvida nesse campo de experiência. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los no seu cotidiano, já que eles são a própria identidade da criança aliada aos conhecimentos científicos e matemáticos.